Oi pessoal, eu sou o Alessandro e se você acompanha o canal, você sabe que eu já dei a minha primeira impressão e a minha segunda impressão sobre Heróis em Crise. Bom, agora depois de ler o último número, o número 5, chegou a hora de dar o meu veredito final sobre essa tão criticada série. Criticada inclusive por mim nos 2 primeiros vídeos. Vamos lá, né? Vamos dar algumas informações para contextualizar esse vídeo. Primeiro, Heróis em Crise foi uma série em 9 edições, compilada em 5 aqui no Brasil. A partir do número 2, nós tivemos 2 números em cada edição brasileira. O Tom King no roteiro, o Clayman nos desenhos, né? Essa foi uma saga que gerou muitas expectativas pela temática proposta, que é a ideia dos traumas sofridos pelos super-heróis, assim, os grandes traumas sofridos por eles e a existência de um local onde os super-heróis vão para se tratar, assim, né? As 3 primeiras edições, ao meu ver, foram decepcionantes, assim. Eu só via potencial desperdiçado, uma boa ideia que não era desenvolvida em uma boa história. A partir do 4º número, ao meu ver, as coisas melhoraram sensivelmente. Bom, eu não acho que o final tenha sido ótimo a ponto de compensar o começo ruim, mas serviu para mostrar como poderia ter sido, assim. Para explicar melhor as minhas impressões, eu vou ter que dar spoilers do final. Não, daqui para frente, zona livre de spoilers, né? Bom, ou seja, estão avisados. Nas críticas que eu fiz à série, o meu principal ponto foi que a história não gerava empatia no leitor para com os personagens. E ao meu ver, esse deveria ser o coração da série. Ou seja, o foco dela são dramas humanos elevados ao extremo por causa das situações que os super-heróis vivem, né? Bom, os super-heróis vivem situações ultra mega terríveis, né? Universos apagados, genocídios enormes, alteração no tempo. Então, o foco deveria ser esse, né? Dramas humanos terríveis vivenciados pelos super-heróis por causa das situações que eles vivem, né? Bom, ao meu ver, né, isso foi muito mal colocado nas 3 primeiras edições. As mortes, por exemplo, elas foram muito mal feitas. Elas foram muito mal feitas, assim, foram mal desenvolvidas, não gerou, assim, como eu disse, né, empatia no leitor, né? Parece que os personagens foram mortos, assim, de maneira bem, sei lá, banal e trivial. Essa situação, sei lá, de pouca empatia, ela muda a partir do número 4, quando a história passa a ser focada num único personagem e nos dramas dele. Que personagem é esse? Pelo tanto que eu já mostrei aqui da história, esse personagem é o Wally West. É o Wally West, que inclusive é o responsável pelas mortes no santuário, nesse local onde os super-heróis vão para se tratar. Só que é o seguinte, né, o drama vivido pelo Wally foi muito bem trabalhado. Foi bem, muito talvez esse exagero, mas foi bem trabalhado, né? E é algo realmente tocante. Pensem comigo, né? O Wally West foi aquele personagem que assumiu o manto do Flash após a morte do Barry Allen na Crise das Infinitas Terras. Quando o Barry Allen volta, décadas depois, ele continua aí como Flash também, ele forma família, tem filhos. Agora eu nem lembro se os filhos foram feitos depois da volta do Barry ou antes. De todo modo, ele tem filhos, forma família, apesar de que tem um desenvolvimento bacana, né? E ele é apagado da cronologia nos Novos 52, logo após a saga Flashpoint. Ele ser apagado da cronologia é uma consequência de Flashpoint. E ele retorna no especial que dá origem ao renascimento da DC, que dá início a esse renascimento da DC. O retorno dele é visto pelos personagens do universo DC como o retorno da esperança, é um sinal de esperança. Acontece que, pensa na situação do personagem, ele foi esquecido por todos, a sua vida foi apagada, vários anos da sua vida foram apagados, e aos poucos as pessoas vão se lembrando dele, mas os seus filhos, por exemplo, ficam apagados da existência. Ele tem filhos que nunca existiram, e ao mesmo tempo as lembranças que ele tem desses filhos são reais. Cara, imagina uma coisa dessa, é algo, sei lá, é algo mais radical do que a morte. É algo mais radical do que a morte, né? A gente sabe o que a gente já consegue imaginar, né?
o que é terrível de perder um filho. Assim, eu tenho um filho pequeno, né? Imaginar um negócio desse é um negócio que, sei lá, que me destrói por dentro. Né? Espero que essa seja uma experiência que eu nunca passe na minha vida. E quando a gente vê pessoas próximas, crianças pequenas, a gente vê como é que isso é algo terrível. E aqui é trabalhado isso na perspectiva desse universo de super-heróis, nesse tipo de luto de filhos que você conviveu, mas que deixaram de existir, né? Deixaram de existir não porque morreram, mas porque o tempo foi alterado. Olha só que situação, né? Olha só que situação. E tudo isso foi causado por uma das pessoas que o Wally mais ama, que é o Barry Allen. Foi o fato do Barry Allen voltar ao passado e alterar o passado lá em Flashpoint, ter aquela que causou toda essa situação. Né? Ele é um responsável indireto por isso. Imagina como é que o Wally vive isso. E a forma como isso foi apresentado aqui na história foi uma forma legal, foi uma forma bacana, hein? E pegou algo que já estava na história do personagem e que muitos de nós não prestamos tanta atenção e revelou o drama daquela situação. Isso eu vi, por exemplo, o Bendis fazer algo parecido nas histórias da Jessica Jones, com personagens às vezes coadjuvantes, né? Por exemplo, aquele homem que lembrava que o universo tinha sido destruído e reconstruído nas guerras secretas e perdeu o sentido da vida. Olha só, é uma situação terrível e você bota essa situação a partir da ótica de um indivíduo e explora o drama. E Tom King fez isso aqui de modo a desenvolver os traumas e as dores do personagem. É alguém que simboliza a esperança, mas que só sente dor e solidão. Né? Ele é bem isso. Né? Era mais disso que eu esperava na história. Inclusive eu achei que o confessionário aqui, que eu chamo que são essas falas dos personagens aqui, foram melhores que em outras edições. Né? Mas era mais disso que eu esperava. Assim. Cara, há vários outros personagens que podiam ter situações terríveis abordadas. Pensem, por exemplo, no Jason Todd, no segundo Robin, né? Na Mulher Maravilha, que veio para o mundo do patriarcado, esqueceu parte do seu passado, a gente pegando a frase do Greg Rucka, né? E tem uma missão que não consegue realizar, o Cyborg, essa questão de ser meio homem, meio máquina, o Superman, o peso de ser o símbolo. Olha quanta coisa podia ser trabalhada, né? O próprio Gladiador Dourado que aparece aqui, que é um personagem que busca reconhecimento e é o principal herói que você nunca ouviu falar, ele costuma dizer isso, né? Pô, muita coisa podia ter sido, né? E enfim, né? Muita coisa interessante podia ter sido feita e essas últimas edições mostraram isso. O drama do Wally mostrado aqui me fez assim, nem prestar tanta atenção na explicação meio rocambolesca sobre o assassinato, sabe? Explicação, cara, não é um negócio, tipo, é um negócio, não vou falar que é mal feito, mas é um negócio que ficou tão legal assim, né? Que é outra coisa que eu não gostei nessa explicação meio rocambolesca pro assassinato. O drama dele me fez nem pensar tanto nisso. Se tivesse mais disso, talvez os outros defeitos da história tivessem ficado um pouco de lado e não saltassem tanto aos olhos do leitor como foi, né? De todo modo, essa questão do assassinato é porque viagem no tempo não é um negócio tão fácil de trabalhar, né? O Tom King resolveu botar isso aqui. Eu fiquei pensando, né? Era melhor que isso aqui talvez não fosse Heróis em Crise, esse drama do Wally fosse abordado na própria mensal do Flash. Dessa maneira que foi, talvez, né? Não numa minissérie que chamasse atenção, não sei o quê. Talvez tiraria vários elementos que não foram tão bons e esse drama seria trabalhado talvez logo depois da Guerra dos Flash, que é aquele momento que o Wally tenta até reescrever tudo para trazer os filhos dele de volta. Né? Então talvez depois da Guerra dos Flash, se fosse um arco da mensal do Flash, a coisa ficaria melhor. Há outras pessoas que têm uma opinião parecida com a minha. O Presto, do canal do Presto, ele, inclusive, quiser dar uma olhada no canal dele, é um canal aqui do YouTube também, ele fez um comentário aqui num vídeo e ele disse isso, né, que ele acha que isso poderia, se não fosse uma minissérie, tantas páginas, fosse lá, uma coisa em 150 páginas, uma graphic novel, ficaria melhor. A posição próxima, eu acho que seria mais legal talvez continuar um arco da própria mensal do Flash. Bom, mas foi feita essa opção, então o que acontece é que, embora o final tenha melhorado, ele confirmou a minha impressão inicial, que foi uma boa ideia desperdiçada com mau desenvolvimento. Bom, mas é isso. Tá aí o meu veredito final sobre Heróis em Crise. Não esquece, se você gostou do vídeo, de dar teu joinha. Se você concordar ou discordar de mim, não esquece de botar aí nos comentários.
estabelece essa conversa aqui também. O que você achou dessa história? O que você não achou, talvez não apareça também. Você concorda, discorda com a minha impressão? O papo tá aí para isso, né? São esses diversos olhares que fazem a gente ter uma apreciação melhor da obra. Lembra também do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Não esquece de compartilhar o vídeo se gostou dele, de dar o teu joinha também, esse feedback é importante pra gente. Eu acho que é só isso, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.